Nós estamos em mais uma gravação do nosso produto audiovisual Ilustres Fazendários Cearenses. E nós vamos hoje conversar com José Agilberto Silveira Gomes e Gentil Teixeira Rolim para falar de um aposentado já falecido que teve grande importância para a Secretaria da Fazenda, que foi o inspetor técnico fazendário Jaime de Albuquerque Cavalcante. Nós vamos falar sobre ele, o contato que esses homens, esses ilustres homens que estão aqui conosco, tiveram com ele. Primeiramente, Gentil Rolim, como foi o seu contato com o Jaime Cavalcante? Bom, não tem dúvida que o nosso contato foi assim, não direto trabalhando junto, mas eu trabalhando como subordinado a ele. Por quê? Eu era coletor da cidade de Jacareiro, naquele tempo era coletoria, não era hoje como são, como é que chama hoje? Era coletoria naquela época, né? Aí então, esse exato, né? Hoje, mas naquela época era coletoria dele. Então tinha a coletoria e tinha o escrivão. E eu fiz coletoria quando era classe maior, tinha tesoureiro, mas com era quinta classe, só tinha coletor e escrivão. Aí o que é que acontecia? A gente fiscalizava, trabalhava, fazia tudo, porque quando era na safra de algodão, a gente não podia perder a arrecadação, porque senão o algodão saía, despachado da cidade e o município também perdia sua participação, né? Aí o que era que aconteceu, como foi que aconteceu? Eu cheguei no Jacareiro, a delegada pertencia à delegacia de Xadá, e o delegado era Jaime Cavalcante, que era técnico, chamado de Jaime Cavalcante, inspetor fazendário, que ele era chamado lá, colocado no cargo da Secretaria da Fazenda. Aí então ele era um cara muito cuidadoso, muito assim, tem aquelas exigências com a gente que a gente tinha que cumprir mesmo. O coletor tem que fazer assim, tem que ter assim. E não tinha negócio de hora extra. Quando era final do mês, a gente trabalhava de noite, toda hora, e não tinha esses recursos muito grandes, que era o motor da luz da cidade, que começava 8, 6 horas, quando era 10 horas, o motor apagava. Aí, às vezes trabalhava de noite, não tinha isso não. Quando precisava, dormir, era dia santo, trabalhava, fiscalizando. Porque não tinha fiscal, então o coletor e escrivão era quem fazia esse tipo de fiscalização, né, da pobre imposto. Aí, e até muitas vezes fiscalização de empresas, né, até para fazer papel até de papel de fiscal, né. Aí o que é que aconteceu com uma história marcante com o Jaime Cavalcante? Eu estava só naquela período, porque o escrivão tinha tirado férias. E eu estava sozinho com o coletor. E tinha os distritos que para produzir muito algodão, tinha o distrito de Bicuã, que era um distrito muito grande, não era o distrito de Jacareiro, até passou a cidade, mas lá saía muito algodão da copiar ou então o Juazeiro do Norte, que era os bezerros que compravam muito algodão lá, né? Aí, se a gente perdesse, tivesse lá para tirar o talão, que é o GTPE, né? Então ele saía para despachar em outro campo, que é copiar e o campo saía. Aí eu saí 5 horas da manhã para ir para lá. Não a lambreta, mostrando uma lambreta. E a lambreta eu fui para Ibicuã. Comecei a trabalhar, já estava de dedo duro, quando eu vi a plantinha fechada, né? Eu estava só. Aí quando eu cheguei lá no hotel, tomei café, o hotel assim, perto da coletoria, aí eu parei a lambretinha lá do hotel e vou tomar café, que eu estou aqui morrendo de fome. Aí a dona do hotel olhou assim para mim, meu coletor, tem um carro chapa branca parado lá de frente à coletoria. Aí eu olhei, quando eu olhei, porque tempo era um Fusca, o carro do delegado era um Fusca, o Fusca chapa branca. Aí, fala de Deus, eu não perebei nem nada e corri para lá, né? Quando eu cheguei, era o Jaime Cavalcante, o motorista lá, já na porta da coletoria assim, aí, isso é hora de abrir a coletoria? Aí eu disse, rapaz, mas eu não justifica, não tem justificativa. Já deu um, né? Eu tenho um livro de ponto mesmo, me deu um livro de ponto, eu vou cortar seu ponto. Peraí. Eu explicar, não tem, eu não queria aceitar, deu justificativa, e eu queria justificar que eu estava
Eu fazia com essa aqui, era assim. O documento todo aqui dentro. Aí eu digo, então Jaime, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. E ele, daquela me ideia, queria logo ir para cortar meu ponto. Não, que fica com a treta. Aí eu fui puxando, depois olha aqui, eu puxei lá o bloco, comecei a mostrar, como é que está meu dedo? Eu tirei todos os blocos, sempre aqui foi 5 horas da manhã. Aí não, aí mudou de repente, mas eu estava já preocupado, porque eu ia ser prejudicado no trabalho que eu estava fazendo corretamente, que era não deixar perder a arrecadação do município também, do Estado e do município. O município tem participação, que a gente pagava os benefícios, a gente pagava, no final do mês, pagava a educação, saúde, todo mundo ali. Agilberto, como foi o seu contato com Jaime Cavalcante de Albuquerque? Eu trabalhava nas coletorias do interior, porque essa pessoa que era fazendo tinha arrecadação, fiscalização, né? Você pode arrecadação. Por exemplo, eu trabalhava na arrecadação, era com duas arrecadações. Quando a chegada do general no mar, eu já contei a história, que ele mandou que a sessão voltasse para os seus lugares. E aí já fui mudando de lugar. Chegou um momento que eu não tinha mais para né? Resolvi ir embora para Fortaleza. Comecei a ir com o pessoal. E aqui eu conheci Fortaleza e fiscalização. Aí eu conheci o Jaime Cavalcante. Fiscalizei algumas firmas da empresa com ele. E foi quem me deu, eu tive o Jaime como farol. Me ensinou como é que trabalhava, como funcionava a fiscalização. Eu divido com a trilha. Eu não tive muito contato com o Jaime, logo depois eu saí daqui. Voltei para o interior, aí já como foi do delegado, mas conheci o Jaime dessa. Agilberto, como é que ele era como pessoa e como profissional para você? O Jaime era uma pessoa que achava a gente muito bem, era amigo, bom amigo, bom colega de fazenda, e ele era muito importante porque ele era uma pessoa que estava assim, sério, ao contrário. Ele dizia as coisas, vamos fazer isso assim, assim vai dar certo, e assim é. Gostei muito já o tempo que isso já estava foi. Eu tive muito contato com ele, trabalhava na arrecadação, e depois isso era já tem bons cais da Secretaria da Fazenda. Muito sério, ele falava as coisas, não se tem notícia, e já tinha feito coisa errada. Agilberto, se você encontrasse com ele hoje, qual a mensagem que você daria a ele? Seria um prazer muito grande. Você deve me dizer sobre isso. Eu dizia que se eu, Jaime dizia assim, Jaime, se eu subir na fazenda, eu ensino os casos que da fazenda. Agradeço e quarta pessoa que me encaminhou aqui na Secretaria da Fazenda. Ensinei como trabalhar, fazer. Gentil, o que o Jaime Cavalcante marcou na sua vida? Bom, como eu contei essa história, de quando eu cheguei, a gente estava fechado no tempo da manhã, né, e na porta, ele tivemos cada vez mais amizade, porque quando eu prestei conta do que eu estava fazendo, né, porque a televisão era fechada, porque o Silvão estava de férias, não tinha que ficar, se entregar a teatria, estava trabalhando. Aí, então, hoje, se a gente encontrasse com ele lá, tranquilamente ia agradecer qualquer coisa que aprendemos com ele, que é com isso. A ideia que ele transmitia aquele senso de trabalho e também de amizade. A prova é que, certa vez, isso aconteceu também, aí, em carreira, naquele tempo a enviava era de trem. Transportador era uma breteira, não tinha para viajar, para viajar. Eu viajei e prestar conta em chamar de trem. Então, uma bolsa de dinheiro,
documentação, balancete, toda, sinopse, né? Desse tamanho. Aí ia no trem. Aí chegava no trem, descia lá e ia para a delegacia prestar conta. Quando eu cheguei na delegacia, terminei de prestar conta, e eu disse, já eu estou pensando, eu vou perder o trem, E ele puxando conversa para a gente dizer, dizendo que eu fiz isso tudo. E eu pedindo a ele para me liberar, porque talvez eu perder o trem. Eu disse, para você vai, eu vou para Fortaleza. Não, foi pode cancelar, já você vai comigo. Eu estou de saída para Fortaleza, só perto daqueles que já fez de conta aqui, eu vou para Fortaleza. Você vai aqui com a gente. Então, oficial, essa secretaria da Fazenda, né? Aí, eu disse, tá muito bom, caramba boa, né? Aí vim com eles. Aí no caminho, conversando e tal, quando a gente chega em Fortaleza, você vai para onde? Vai ficar onde? Tem família aqui? Não tem. Vai ficar onde? Eu vou para o hotel. Não, para o hotel não, você vai lá para casa. Então ele era assim de uma cordialidade inesquecível, que era a bondade dele, né? Ele era rígido, o serviço, o trabalho, ele exigia, e o cara era para cumprir mesmo o dever. Mas tem esse ponto de bom tratamento, de cordialidade. Né? Aí me trouxe para a casa dele. Passei 2 dias aqui em Fortaleza, a gente almoçava, às vezes eu só jantar, e dormia lá, com uma café de número pequeno, no carro, né? E a gente teve essa felicidade de trabalhar com ele. Depois de ter a casa dele, eu fiz assim para Boa Viagem. A Boa Viagem também pertencia a Quixadá. Aí passei pouco tempo em Boa Viagem, porque houve um problema em Jaguaretama, um desentendimento que coletou o escrivão, e a Secretaria da Fazenda me transferiu para lá, assim, para substituir provisoriamente enquanto estava o processo administrativo, né? Que aconteceu 2 vezes comigo na Secretaria da Fazenda. Aí então foi quando eu deixei de trabalhar com o Jaime Cavalcante e fui para Jaguaretama, que já pertencia à delegacia de Rio. Aí de Jaguaretama fui transferido para Crateús. Né? Se você encontrasse com ele hoje, que mensagem você daria a ele? Bom, tranquilamente eu ia agradecer, porque naquela época eu fiquei, vou ser sincero, meio assim constrangido. O que foi que eu cometi? Eu fui numa coletoria boa, como Boa Viagem, de 3ª classe, e vou pôr de 5ª, né? Aí talvez eu diria para ele e agradecer, porque para mim foi bom, porque eu acendi lá como escrivão, depois com o filho, Rodrigo Chaves, só com esse colega, aí esse filho foi transferido e eu fiquei como coletor de Jaguaretama. Mas até que quando eu fui para lá, eu pedi a dona Vera Castelo Branco, eu não queria ir, como é que foi o lugar daquele e tal, muito isolado, não tinha nem ponto de. Hoje ela tem uma grande cidade. Mas ela não, mas quando apareceu a coisa, eu ouvi dela para você. Aí quando apareceu o Crateús. Quando saiu o Crateús, eu já não queria mais nem ser de Jaguaretama. Eu estava achando tão bom lá, caçava, pescava, muito bom. Aí então ela disse, eu não entendo, gente, você não queria ir para Jaguaretama, não quer mais sair. Eu disse, não, eu. Aí passei 4 anos, 1978, 68 a 78. Minha lembrança do colega era muito boa, e seria de agradecimento. Porque nessa época eu saí de Boa Viagem, para Jaguaretama, que é a cidade, caía numa coletoria de 3ª classe permitida, né? Eu achava que eu até brinquei, foi que eu fiz centenarizado, mas não, para mim depois foi, eu acredito que hoje, se encontrasse eu ia dar uma mensagem, para dar para um pedido de agradecimento, que para mim foi bom demais, foi mais um degrau que eu subi na Secretaria da Fazenda. E ganhei fui promovido várias vezes por merecimento. Eu tenho certeza, eu falei naquela época, era por merecimento, né? Eu não sei se já teve alguma influência dessa promoção. E logo que eu cheguei em Jaguaretama, já fui promovido para agente fiscal em Aracedão, passei para a cidade por merecimento, né? Bem, amigos, nós encerramos aqui agora mais um Ilustres Fazendários Cearenses, com a participação de Gentil Teixeira Rolim e José Agilberto Silveira Gomes. Nosso muito obrigado pela presença desses 2 nobres aposentados que vieram prestigiar ao aposentado e falecido Jaime Cavalcante de Albuquerque, que foi inspetor técnico fazendário.
Nosso muito obrigado a todos vocês. Dando continuidade ao Ilustres Fazendários Cearenses, nós temos hoje aqui conosco o filho do inspetor técnico fazendário Jaime Cavalcante de Albuquerque. E Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho vai falar agora sobre o seu pai. Eu queria, primeiramente, parabenizar a Associação dos Aposentados, presidida pela Márcia Chimento, uma filha também de fazendário, e o Centro de Memória da Cefaz, pela brilhante ideia de resgatar os grandes nomes que construíram a Cefaz nesses 188 anos de existência. Diz o ditado que aquela organização que não respeita o seu passado não terá futuro. Eu acho que com esse programa, com esse projeto, nós teremos muito futuro, porque as gerações futuras conhecerão a história de quem construiu essa casa. Era assim que eles chamavam a fazenda, mais antiga. Então, parabenizá-los pela iniciativa. Jaime, onde seu pai nasceu? O meu pai, ele é alagoano. Ele é alagoano da cidade de Quebrangulo. E tem uma passagem interessante. Ele é irmão de criação e primo do famoso deputado federal pelo Rio de Janeiro, Tenório Cavalcante de Albuquerque, que é conhecido pelos mais antigos, o homem da capa preta. Ele era deputado federal e usava uma capa, e dentro da capa tinha uma metralhadora, chamada Lurninha. E meu pai nasceu nesse ambiente, em Quebrangulo, em Alagoas, e muito cedo saiu de casa. Perdeu a mãe muito cedo, e muito cedo saiu de casa para progredir na vida. Antes da Cefaz, ele trabalhou aonde? Nessa saída dele de Quebrangulo, já com 15 anos de idade, ele veio para Fortaleza. Naquele tempo não tinha muito emprego, e ele alterou a data do nascimento dele, porque ele tinha 16 anos, e para servir o exército tinha que ter 18 anos. Então ele pegou um navio e foi prestar serviço militar na Praia Vermelha do Rio de Janeiro. Ele passou 2 anos no civil no exército, depois foi trabalhar numa fábrica de tecido, até que em 1935 ele foi morar no Iguatu. Ele já tinha um irmão que era farmacêutico, já tinha uma irmã também que tinha casado com um iguatuense. Então a família se reuniu e foram todos morar em Iguatu, Iguatu, Ceará. E aí começa a história dele aqui no Ceará. Lá em Iguatu. E lá no Iguatu ele começou sendo comerciante. O irmão com eles colocaram uma espécie de um mercado, e tinha bilhar e tinha uma lanchonete. Era o maior ambiente alimentício da cidade. Posteriormente, a sociedade foi desfeita, o meu tio colocou uma farmácia e meu pai foi ser representante da Williams do Brasil, que vendia o Jeep rural, e também aí foi da Varig, em Iguatu naquela época também tinha pouso de aviões pequenos, e da Loteria Estadual do Ceará. Então, a atuação dele foi comercial lá no Iguatu. Teve também, ainda em Iguatu, ele adentrou na política, depois da ditadura de Vargas. Ele foi um dos fundadores da UDN, União Democrática Nacional, a UDN, junto com o deputado federal Adel Barreto e o prefeito de Iguatu, Dr. Ageno Araújo. Então, eles fundaram a UDN e ele foi vereador por 2 legislaturas, 1947 a 1950 e de 1951 até 1954. Ele tentou se candidatar a prefeito em 54, mas as forças tradicionais da cidade não permitiram, por ele ser um forasteiro. Então ele se chateou, e largou a política.
E como foi que ele ingressou na Secretaria da Fazenda? Terminado lá em 1954, ele não satisfeito, né, que foi rechaçado, não foi deixado à margem pelas forças tradicionais políticas da cidade, ele veio para Fortaleza e o deputado federal Adel Barreto, naquele tempo não existia concurso público, arranjou uma nomeação dele como inspetor fazendário aqui na Secretaria da Fazenda. Então ele ele entrou na Cefaz em 1955, né? Na época ele já tinha 46 anos. E naquele tempo, interessante, os mais antigos vão lembrar, 4 anos, quando mudava o governador, e aqui no Ceará era o seguinte, havia uma alternância de poder. A UDN teve 3 governadores de seguida, né? Faustino de Albuquerque e Raul Barbosa, 2. E depois assumiu o governador Parsifal Barroso. E toda vez que mudava o governo, fazia uma mudança nos cargos, né? Foi então que ele foi chamado e aí voltou a amizade do primo, né? O primo era deputado federal, quando quiseram exonerar, ele ligou para o primo ligou para o governador e ele conseguiu ficar na Cefaz. Então, essa a entrada dele na Cefaz se deu mediante nomeação, né, de um amigo deputado. E Jaime, que trabalho era esse de inspetor fazendário? O que é que o inspetor fazia? Naquele tempo tinha o fiscal de renda, né, e tinha o inspetor fazendário. Ele tinha, antigamente, era o imposto de consignação, né, o imposto valor agregado, o IVA, e eles cobravam, né, o ICMS, tanto nos postos fiscais, como na rua, e como em fiscalização. Então, o trabalho dele, ele atuou muito tempo, acho até o final da vida dele, na auditoria fiscal. Ele nunca saiu apenas uma vez para ser delegado da Fazenda em Quixadá, de 64 a 67. Ele ficou lá como delegado da Fazenda de Quixadá, mas toda a vida funcional dele foi voltada para a área de fiscalização de empresas. Jaime, como é que o Jaime Cavalcante de Albuquerque era como profissional? Muito detalhista, né? E ele, por ser mais velho, eu me recordo, né? Eu era criança, em 1964 teve o primeiro concurso para as pessoas adentrarem na Cefaz. Então eram pessoas jovens, né? Muitos estudantes, acadêmicos. Então deu a geração de 18 anos a 20 anos. E meu pai nessa época, já em 64, ele já tinha 55 anos. E ele assim, ele tinha ele tinha um lado muito paternal, né? Ele olhava para os novos fazendários que tinham adentrado no concurso, Luiz Ponte, Dalmi, Gentil. Ele tinha um olhar como filho. E era interessante, né, o respeito que eles tinham por ele, eles denominaram o inspetor Jaime de tio Jaime. Então, toda essa geração, ele conhecia meu pai como tio Jaime, porque ele era protetor, ele era paternal, mas era duro. Ele era muito assim, ele era muito rígido, rigoroso, gostava de horário, era muito organizado. E ele tinha assim ele exercia um controle sobre esses meninos mais novos, né? Então, geralmente ele era chefe de fiscalização, esses servidores novatos ficavam sob a guarda dele e ele tinha um cuidado não só como chefe, mas também como pai, né? Ele dentro de casa, ele agia mais como o inspetor fazendário ou como o Jaime mesmo? Pelo lado político, né, meu pai era muito político, e lá em casa havia uma divisão muito interessante. Né? Ele era o político da família, ele tinha uma ascendência muito grande sobre as duas famílias, tanto da minha mãe quanto da família dele.
Então, ele era uma referência das duas famílias. E ele era mais para diplomata do que para, né, assim, um chefe de família rigoroso. Tinha uma relação muito boa com os filhos, né, os filhos homens. As minhas irmãs mulheres tinham uma relação mais com a minha mãe, mas os filhos homens tinham uma relação muito forte com ele. E toda a família. E sempre nesse viés de proteção. Né? Ele era um provedor da família. Nós éramos 8 filhos, né? Moravam mais 2 primos conosco, naquele tempo, vinham do interior, para estudar na casa dos tios, e um irmão dele também que morava conosco. E a casa era muito cheia, muita gente, vinha do Iguatu, tinha época que tinha lá em casa 25 pessoas. E ele sempre muito solícito, muito educado, armava as redes, via verificar como é que estava o punho da rede, sentava. Então ele era muito, muito amoroso. Já o lado mais de primeiro-ministro, de ser mais dura, de cobrar, era mais da minha mãe. Né? Minha mãe era aquela que cobrava os filhos, que controlava tudo, mas a última palavra era dele. Então, ela que coordenava a casa, ela que administrava a casa. Então, eles fizeram uma parceria muito, muito, muito interessante. A gente chamava que ele era o presidente e ela era o primeiro-ministro, mas viviam harmoniosamente muito bem. Ele nasceu em 1909, dia 12 de agosto, em Serra Talhada. Né? A família era de Quebrangulho. O pai foi para a Serra Talhada, né, lá no Pernambuco, colocar uma farmácia, e ele nasceu em Serra Talhada. Com o falecimento da mãe, o pai foi embora, ele era boticário, meu avô, e ele voltou para morar em Quebrangulho. Então a infância dele foi em Quebrangulho, mas ele nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco. Aí ele se aposentou em que ano? Ele se aposentou por questão daqueles 2 anos lá atrás. Ele teve que se aposentar, naquele tempo era até 70 anos, ele teve que se aposentar com 68 anos. Ele se aposentou em 1977. Né? Ele entrou em 55 e se aposentou em 77. Ele trabalhou 22 anos na Cepai. Em casa ele falava do trabalho aqui, como é que era, ou ele dentro de casa não se reportava ao trabalho aqui? Ele em casa, ele falava muito da Cepai, né? Ele era muito grato à Cepai. Por quê? Como eu falei anteriormente, quando ele entrou, o emprego era um emprego que tinha aquele temor de, depois dos 4 anos, perder o emprego. E em 62 assumiu a Secretaria da Fazenda, a maior lenda, né, que é lembrado até hoje, um dos maiores secretários de Fazenda, o general S. Ramalho. O que foi que o S. Ramalho fez? Além de ele valorizar a classe fazendária, ele fez um concurso, né, oxigenou a casa, mas não esqueceu daquelas pessoas que até então tinham contribuído com a casa. Foi o que ele fez. Conseguiu, junto ao governador, efetivar todos esses funcionários. Então, por que essa gratidão dele pela Cepai? Porque aí teve mais segurança, né, para criar a sua família, os seus 8 filhos. Ele sempre chegava em casa, falava muito bem dos colegas. Eu nunca vi meu pai criticar colega nenhum. Sempre elogiava os secretários. Então, ele tinha uma atenção muito grande por 2 secretários. O general S. Ramalho e o general Assis Bezerra. Foram 2 referências na vida dele. Então, ele comentava, né, alguns casos, né, em casos, sempre de uma maneira elogiosa e gratificante, né? Ele tinha esse olhar gratificante pela fazenda. Em casa, alguma vez ele contou e ficou na sua mente até hoje algum caos ou que o alegrou ou que o deixou triste? Algum caos que aconteceu na vida dele de trabalho? Sim, tem 2 casos muito interessantes, né? O caso do tio Jaime, da pessoa tio Jaime, e um caso daquele servidor correto. Meu pai era muito correto. Meu pai era corretíssimo, ele não admitia qualquer deslize, ele não compactuava com a corrupção. E teve um episódio aqui no estado do Ceará, de 66 até 1970, teve o governo Plácido Castelo,
tiveram, se eu não me engano, 9 secretários de Fazenda. 9 secretários de Fazenda. E houve um problema muito grande de falta de dinheiro para pagar os funcionários. Atraso de pagamento, né? E ele, com a família muito numerosa, passar um mês sem, né, sem receber o salário era um caos. E ele um dia, lá em casa, os móveis ainda para trocar, o carro velho, ele, né, não pediu conselho de comprar roupa para a gente, os filhos, salário atrasado, e ele foi pedir dinheiro emprestado a um grande amigo dele, que é o dono da farmácia Oswaldo Cruz, seu Edgar. E ele, muito encabulado, né, quis fazer a feira, final de semana, e pediu um dinheiro emprestado ao seu Edgar, amigo dele de longas datas, né? Aí o seu Edgar emprestou dinheiro, digamos, hoje, assim, coisa de R$ 1.500, né, para fazer a feira. E ele foi para o mercado fazer a feira. Quando ele foi pagar, quando botou a mão no bolso, o bolso estava furado. Oh, aí ele, chateado, né, tinha que levar, aí teve que voltar para o amigo, né, ele receoso de contar a história. E o amigo não acreditar, porque tinha dinheiro, mas, né, pela seriedade que ele tinha com os comerciantes, com os amigos, aí o senhor Edgar fechou o dedo de novo, ele fez a feira, então assim, foi um período muito marcante. E a gente comentava com ele, porque a gente via, né, amigos dele do mesmo nível, com casas confortáveis, com carro do ano, e rapaz, eu não entendo, o senhor é igual ao fulano, né? E aí, um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. E interessante que na fazenda sou eu e meu irmão Flávio. E esse um dia eu vou entender, quando eu entrei, as portas se abriram, né? Ah, você é o filho do inspetor Jaime. Eu tive muita facilidade com as pessoas que entraram com ele, e quando eu entrei, eles já eram coordenadores, diretores, e tinham um respeito muito grande por ele. Então, essa é a história que me marcou muito. E uma história interessante essa visão de tio Jaime, né, que rigor que ele tinha. Antigamente existiam as comissões fiscais do interior. O secretário nomeava um inspetor e o inspetor escolhia 10 fiscais para. Ele tinha uma turma, se não me recordo, era Luiz Pontes, era Zé Ruete Forte de Miranda, Zé William Magalhães, essa turma na época jovem, né? E ele, à noite, ele recolhia todos, ele alugava uma casa para passar 2, 3 meses, né, fiscalizando a região. Ele alugava uma casa, contratava uma cozinheira, e ele, à noite, para os meninos não irem beber, não enfaiar, ele fechava as portas dos quartos, né? Aí o Zé William veio e me contou. Mal que o Jaime não sabia, quando ele ia dormir, a gente pulava na janela, né? Então, é um caso interessante, essa preocupação dele, né? Que como ele tinha muita preocupação com o nome da Cefaz, ele não queria que um funcionário fosse com a boate, fosse beber e fosse brigar na rua, então ele tinha esse cuidado. Então é um caso interessante que eles sempre comentam. E a outra foi o Luiz Pontes, né, também que me contou. Um dia, Raiminho, eu trabalhava com o tio Jaime, e naquele tempo, os auditores fiscais e os fiscais tinham direito a uma porcentagem sobre a auto-infração. E fizeram uma auto-infração, digamos, hoje, o Luiz Pontes tem recebido R$ 20.000, né? Aí meu pai, vem cá, Luiz Pontes, cadê o dinheiro? Mas tio Jaime, o dinheiro é meu, me deu o dinheiro. E obrigou o Luiz Pontes a comprar um terreno. E falou, não, compra um terreno, e o terreno é bom, imóvel, o seu futuro. Aí o Luiz Pontes, com raiva dele, tá, não sou da meu pai, não, mas compra o terreno. Obrigou o Luiz Pontes a comprar um terreno. Onde era esse terreno naquela época? Na Guanambi, na Guanambi, né? Naquele tempo não tinha nada. 15 anos depois, o terreno se valorizou, o Luiz Pontes me contando, e com a venda desse terreno, o Luiz Pontes construiu a casa dele. Eu nunca esqueço, na época eu tive uma raiva do tio Jaime, nunca esqueço que a casa que eu tenho hoje foi por conta desse dinheiro que ele me obrigou a comprar um terreno. Então, ele tinha essa faceta dele, né? Que, além de ser um chefe rigoroso, ele era um paizão. Tem outro caso muito interessante dele, também que me marcou. Ele era muito preocupado, a família muito numerosa, e muito grande a família, as pessoas lá em casa. Ele tinha só o salário dele, a minha mãe não podia trabalhar porque para cuidar da casa.
ele era muito preocupado e ele tinha um grande amigo da Cefaz, Gabriel Lopes Jardim, outra grande referência. E o doutor Gabriel tinha um lado muito pessimista, né? Ele era muito pessimista. E meu pai sempre esqueça aconselhar com ele: Gabriel, como é que vai ter aumento? Gabriel, como é que está a inflação? Gabriel. E o Gabriel, naquele pessimismo, né? Aí dizia: Jaime, daqui a 10 anos nós vamos passar fome, né? Aí saía triste da fazenda, chegava em casa, aí à noite a minha mãe contava, e ele se balançava na rede, né? Aí ela já sabia que ele estava preocupado, né? Aí se balançando, não dormia. Aí minha irmã dizia: Jaime, ontem conversou com o Gabriel, não foi? Eu conversei. Não foi por isso? Foi por isso que você não dormiu, teu insônio. É uma passagem interessante. Mas ele tinha uma atenção a duas pessoas, Gabriel e doutor Manuel de Castro. Pô, doutor Manuel Gouveia, e outra referência fazendária, né? Eram dois estudiosos, né? Grandes tributaristas, profundo conhecedor da legislação administrativa, pessoal, eram duas referências. Mas minha mãe toda dia ficava chateada, porque os dois não deixavam meu pai dormir, né? Ficava com insônia. Então, histórias interessantes que marcaram a minha infância, né? De meus irmãos. Jaime, se seu pai fosse vivo hoje, que mensagem você daria para ele? Assim, agradecer assim, o que ele transmitiu para a gente, né? Querer ser fazendário, o amor de ter a fazenda. Eu costumo dizer, hoje eu tenho 66 anos de idade. Aí me perguntam: você tem quantos anos de fazenda? Eu tenho 66 anos de fazenda. Por quê? Eu já nasci na fazenda. Eu já nasci com os amigos do meu pai, ouvindo as histórias do meu pai sobre a fazenda. Eu fui assim, subindo aquelas escadas, né, com ele, pegando na minha mão, visitando as delegacias. Ele ia fiscalizar as delegacias, né? Ele era supervisor, a coletoria, eu ia com ele. Então, ele transmitiu. E também, assim, a coisa que me marcou muito foi a alegria dele quando eu passei no concurso, né? Teve um concurso em 81, o meu irmão Flávio já estava aqui na Cefaz, eu fiz um concurso em 81 e passei. E a alegria dele em ter um filho com o nome dele, né? E com a mesma profissão. E isso me obrigou, me obrigou a conservar e proteger o legado dele. Então, assim, eu nunca desviei do caminho, porque eu sempre tinha uma preocupação com o legado que ele tinha deixado, né? De sofrimento, de batalha, de amor a essa casa. Ele, mesmo aposentado, sempre ia à fazenda, ia falar com os amigos. Então, assim, ele era muito orgulhoso de ser fazendário. E esse orgulho ele passou para mim e para o meu irmão Flávio, né? Então, nós temos muita sessão. Eu me considero: qual a tua profissão? Eu não sou economista, eu sou fazendário. Então, onde eu for, serei sempre eternamente grato a ele e à Secretaria da Fazenda. E esse amor pela Cefaz, assim, ele não transmitiu só para mim e para o Flávio, né? Que é um fazendário, né? O Flávio é o 7º filho, eu sou o 8º. Mas todos meus irmãos, pela história que ele contava, pelo amor que ele tinha a Cefaz, só contava história boa, né? Jamais falar de um amigo. A minha mãe também, né? A minha mãe se chamava Zélia, ela faleceu com 99 anos. E meus irmãos, também dois já faleceram, e uma das minhas irmãs que faleceu era também esposa de um fazendário. Então, assim, a gente tem uma influência muito grande, né? Interessante. A Cefaz chama, né, gente? O meu cunhado também fez o concurso em 64. Ele namorava com a minha irmã, e meu pai: não, esse cara não tem emprego. Aí ele passou no concurso da fazenda, aí ele pôde namorar na sala. Até então namorava lá de fora, né? Ele não tinha emprego. É o João Saraz de Araújo, também foi também auditor fiscal há muito tempo, está aposentado. Ele também foi fazendário, casou com a minha irmã, tiveram vários filhos. Tem o mais velho, é o Marco Antônio, né, que é dos Correios, era dos Correios e depois se aposentou na Procuradoria Geral do Trabalho. A segunda é a Vera, que era casada com o Sarado, que faleceu. O terceiro é o Jairo é advogado. Hoje tem uma empresa imobiliária. A quarta é uma irmãzinha que eu tenho o maior carinho por ela, né? É a nossa herança que ele nos deixou, tem uma irmãzinha, Neliane. Ela é especial, né? E a gente cuida dela, né?
todo o conforto que ela tinha com o nosso pai, nossa mãe, nós, os irmãos, se reúnem e dão. Como é o nome dela? Neiliane de Ação Cavalcante. Ela mora no apartamento dela, nós pagamos a capaz, ela tem uma pessoa que mora com ela tem todo o conforto que ela tinha com nossos pais, os irmãos se reúnem, né, e a gente, eu fico no controle, né, a questão do aluguel, eu vou na casa dela, almoço, toda semana eu falo no campo com ela, tudo feliz. Então, e foi um presente que ele nos deixou, a Meliana. Então, assim, tem o Paulo também, que tem o Paulo, que era contador, né, falecido. A Lúcia Helena mora em Salvador, casou com um bancário, que mora lá em Salvador. E o 7º, 8º foi o Flávio. Então, esse amor pela Cefaz, ele sempre ele passou para a gente. E tem outro fato interessante da minha relação com a Cefaz, né? A minha esposa, eu costumo dizer que é a pessoa mais fazendária do mundo, porque ela é nora de fazendário, esposa de fazendário, irmã de fazendário, concunhada de fazendário, sobrinha-avó de uma grande fazendária, Esmeralda Medeiros Menezes, que foi chefe de gabinete do Genaci, e é sobrinha também, né, da dona Elizabeth, que é a tia dela, também é fazendária. E 2 irmãs, né? A Vera Regina, que se aposentou ano passado, e a Andréa Machado, Napoleão Sudari, que hoje trabalha no Campos de Ouro. Então, assim, é muito forte a Cefaz na minha vida. E, assim, eu lamento muito nenhum filho meu, né, ser fazendário. Que seja a continuidade de uma geração. Jaime, faça agora aí o arremate final desse teu testemunho. Eu quero que as futuras gerações da fazenda não esqueçam 2 pessoas, Jéssica Vale e Nilton Mourão. E se não fossem vocês, essas histórias tinham se perdido. Então, assim, pelo meu lado, do meu pai, pelo meu lado, eu queria assim, agradecer, emocionado, né, essa lembrança que vocês tiveram. Meu pai faleceu há já 24 anos. Meu pai deixou a Cefaz há 47 anos atrás. E vocês me fizeram resgatar, fizeram voltar à minha infância, reconhecer o legado que ele deixou. Então, daqui a 100 anos, quando os novos fazendários assistirem esse vídeo, vão lembrar que aqui na Cefaz, 2 pessoas lutaram, batalharam arduamente para que essa memória não fosse jogada na natureza. Então, parabéns a você, Jéssica, e parabéns a você, Nilton Mourão, pela insistência, né? Insistência, pela luta de apadrinhar, de coordenar e dirigir esse projeto. Muito obrigado, muito obrigado. É o muito obrigado de todos os fazendários que foram entrevistados. E nosso muito obrigado a vocês, Jaime.